Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos estudar uma parábola de Jesus, uma história que ele contou aos seus discípulos. Olha só que legal, crianças! Mas antes de estudarmos essa história, vamos falar o texto que estamos decorando durante essa semana, que é o texto de Lucas 6:37, que diz assim: perdoem e serão perdoados. Vamos falar mais uma vez? Perdoem e serão perdoados. Lucas 6:37. Crianças, Pedro e os outros discípulos não conheciam esse método de perdão que Jesus tinha ensinado, esse método divino. E aí, eles não estavam entendendo muito bem e Jesus decidiu explicar para eles de uma forma mais fácil que eles pudessem entender sobre o perdão. E aí ele contou uma história. E ele falou assim: havia um rei que ele era muito rico. E esse rei, ele tinha muitos servos que trabalhavam para ele, recolhendo impostos. Que naquele tempo as pessoas recolhiam impostos para poder manter os palácios e manter o reinado. Combinado? Então, ele tinha vários servos que recolhiam impostos. E esses servos, eles tinham ali, pegavam emprestado do rei algum dinheiro e tal, e precisavam devolver esse dinheiro. E aí ele foi dar uma olhada no banco, vamos dizer, no banco onde guardava todo o dinheiro do reino. E aí, ele descobriu que um dos servos dele estava devendo muito dinheiro. Estava devendo uma quantidade muito grande de dinheiro. Vamos dizer que é R$1 milhão. Olha só quanto dinheiro. Estava devendo R$1 milhão. E aí o rei chamou esse servo. E ele falou para esse servo assim: olha, você está me devendo muito dinheiro. Eu preciso que você me pague. Se você não tem o dinheiro para me pagar agora, eu vou prender você e eu vou vender os seus filhos, sua esposa, sua casa, seus animais, tudo que você tem para quitar essa dívida. Crianças, olha só, naquele tempo era assim. No tempo de Jesus, quando uma pessoa estava devendo dinheiro e não tinha para pagar, eles vendiam a família dessa pessoa como escravos. Pois é, vendia a mãe, os filhos, o pai, vendia todo mundo para poder quitar aquela dívida. E aí, ele ficou desesperado, aquele homem falou: não, Senhor, por favor, eu vou pagar a dívida, tenha paciência comigo que eu vou pagar a dívida. E aí, esse rei, ele era um rei muito bondoso. E ele olhou para aquele servo e teve pena dele. Ele ficou com muita pena daquela situação. E aí ele olhou para ele: não, eu vou fazer uma coisa para você. Eu vou perdoar a sua dívida. Você não me deve mais nada. Aquele homem ficou tão contente, tão agradecido. Agradeceu várias vezes aquele rei e foi embora todo contente. Todo contente ele foi embora. E aí, crianças, ele estava passando todo contente assim, cantarolando, todo feliz, porque ele não tinha mais uma dívida. E aí ele encontrou um de seus colegas de trabalho. Pois é, encontrou um de seus colegas de trabalho e aquele colega devia para ele R$100. Pois é, R$100. E ele olhou para aquele homem assim e ficou com tanta raiva dele, com tanta raiva que pegou ele assim no pescoço dele e falou: você está me devendo dinheiro, você precisa pagar essa dívida. Se você não pagar essa dívida, eu vou colocar você na prisão e vou vender a sua família. Pois é. Ele ficou tão assustado e falou: Senhor, por favor, tenha paciência comigo, eu vou pagar a dívida. Só que ele não acreditou. Falou: não, eu vou te colocar logo na prisão. E foi o que ele fez. Colocou aquele homem que devia R$100, colocou ele na prisão. E logo, crianças, a notícia se espalhou que aquele homem estava ali na prisão e não sabia o que fazer e tal, e chegou até os ouvidos do rei.
E chegou até ouvidos do rei, crianças. E aí o rei ouviu aquilo e falou: não acredito. Não acredito que aquele servo que me devia R$1 milhão e eu perdoei, ele colocou o colega de trabalho dele na prisão porque devia para ele R$100. E aí o rei, ele ficou com muita raiva. Muita raiva, muita raiva, muita raiva por conta daquela situação. Crianças, eu tenho que falar para vocês uma coisa. Nós somos aquele servo que deve muito, 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 muito a Deus. Porque Ele nos dá tudo. Ele nos deu uma família, nos deu a proteção, nos deu a casa, nos deu alimento, nos deu roupas, nos deu o sol, nos deu as plantas, os animais. Ele deu tudo para nós. E nós não temos como pagar por todas essas coisas maravilhosas que Deus nos concede. E Ele só pede uma coisa, como pagamento sobre todas essas bênçãos, todas essas coisas maravilhosas, incluindo a nossa própria vida. Ele só pede a obediência por amor. E não por eu sou obrigado a obedecer a Deus porque Ele fez muita coisa por mim. Não, por amor e alegria. Você acha que nós somos capazes de fazer isso? Com todas as coisas que o Senhor fez por nós, nos deu a vida. Ele nos ajuda e nos concede todas as bênçãos. E a única coisa que Ele pede é que sejamos obedientes e felizes e agradecidos por todas as bênçãos que Ele nos dá. Você consegue fazer isso, crianças? Porque eu sou muito agradecida a Deus por todas as bênçãos e vou dedicar a minha vida para fazer a vontade dEle. Espero que você também tome essa decisão. Espero vocês amanhã para continuarmos essa história dos 2 servos e do rei. Tchauzinho!